Hoje nós estamos finalizando o livro de 1 Crônicas, capítulo 27, 28 e 29, com os seguintes assuntos. Pare de olhar para a vida dos outros. Deus tem lhe dado visões e você tem intercedido por seus filhos? Capítulo 27, no versículo 1, fala sobre os turnos de serviço para cada mês no templo. Diz assim: são estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Cada turno de 24.000. E aí ele vai falando sobre o turno de cada uma das tribos, cada um que tinha a sua responsabilidade. Em vez de olhar para a responsabilidade dos outros, foque na sua responsabilidade. Um dos grandes erros das pessoas é medir o que tem e o que faz pelo que os outros têm e fazem. Se cada um fizer com excelência o que vem em suas mãos, haverá fluidez e progresso mútuo. Isso envolvendo uma empresa, envolvendo o trabalho em si, envolvendo o âmbito familiar. Isso é muito importante. Naquela ocasião, cada um se concentrava no seu mês, se concentrava na sua função, na sua responsabilidade. Vamos fazer o mesmo. No versículo 32 do capítulo 27, a palavra de Deus, ela fala o seguinte: Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Raquimone, atendia os filhos do rei. Versículo 33 e 34 também. Aitofel era do conselho do rei. Husai, o arquita, amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Quando fala aqui sobre os conselheiros do rei, o que nós aprendemos com isso? Busque ter pessoas sábias e inteligentes como seus conselheiros. Dependendo do conselho que você recebe e segue, você pode piorar as coisas. Observe a conduta das pessoas que você coloca para estarem próximas de seus filhos. Eles irão assumir destas pessoas jeitos e trejeitos. E tenha amizade com pessoas que provem sua lealdade e caráter e que vão somar na sua vida. Lá no capítulo 28, no versículo 8 ao 10, quando fala sobre Davi apresentar a Salomão como seu sucessor, diz, preste atenção: agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Por que Davi, ele fala estas palavras? Porque
Toda pessoa que é de Deus sempre aproveita as oportunidades para transmitir o seu Deus, tal como Davi fez para o povo, para o seu filho. Os conselhos e palavras transmitidas não são meras palavras, mas uma vivência. Por isso, há espírito naquilo que se passa, como ele fez para o povo e para o seu filho Salomão. No versículo 11 e também no versículo 20, nós vemos o trato entre Davi e Salomão no momento em que ele está transferindo para Salomão responsabilidades. Diz assim: deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Aí lá no versículo 20 diz: disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Por que Davi não entregou antes a Salomão essas plantas? Porque pais sábios sabem a hora certa de entregar aos seus filhos o que eles têm capacidade de receber. E além disso, as palavras dos pais sábios animam e fortalecem seus filhos, ao invés de colocar sobre eles peso e cobrança excessiva, produzindo assim amargura, rancores e até mesmo uma certa distância dos filhos para com os pais. Lá no versículo 12 e no versículo 19, a palavra de Deus nos ensina algo muito profundo no capítulo 28. Versículo 12 diz: também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Aí lá no versículo 19 diz assim: tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Deus, Ele fala em nossa mente. Ele nos dá direção e visão, planos e propósitos para que coloquemos em prática. É desta forma que Deus lhe mostrará o caminho a seguir, com ideias e inspirações. Lá no capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 9, a palavra de Deus mostra Davi dando um exemplo. Eu vou ler o versículo 1 e vou ler o versículo 9 para você. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Aí ele fala ao povo que estava disposto a fazer ofertas para Deus, inclusive tirando do seu particular tesouro. E aí no versículo 9 diz: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Veja que interessante quantos ensinamentos. As ofertas que são apresentadas devem ser um ato voluntário, não devem ser algo imposto e nem sob pressão. E também vemos que Davi deu exemplo ao filho e ao povo. Exemplo de ordem, logística, reverência a Deus, humildade em reconhecer os seus erros, atitudes, decisões
Isso é muito mais do que palavras. As pessoas seguem exemplos, e foi o que aconteceu. Depois que Davi fez estas ofertas, o povo foi atrás e, de bom grado e com alegria, fizeram o mesmo. Lá no capítulo 14, 29, no versículo 14 ao versículo 17, a palavra de Deus mostra aqui Davi expressando que aquilo que ele estava oferecendo a Deus não era uma barganha, mas era uma expressão de amor e gratidão. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Não devemos barganhar com Deus, pois tudo vem dele. O que ele quer de nós é um coração rendido a ele com humildade e sinceridade. Aparências podem impressionar, mas Deus vê por baixo da superfície humana. Conhece nossas falhas secretas e também nossas boas intenções. Como você pode ver no livro de Salmos 19, versículo 12 e 90, versículo 8. Assim como esquadrinhou os intuitos de Davi, de Salmos e do povo da época, Deus sonda nossos pensamentos e intuitos, contrapondo-os ao seu padrão de integridade e de pureza. Para terminar, no versículo 18 ao 19 diz: Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Veja, o procedimento de um pai de Deus. Ora e intercede a Deus pelos seus filhos. A sua oração, Pai, ela é eficaz pelos seus filhos. Não despreze essa autoridade que Deus lhe concedeu. Muitos livramentos, bênçãos e proteções sobre os seus filhos vêm destas intercessões. Não esqueça disso. Se foi especial para você o devocional de hoje, compartilhe no seu story e também nas suas redes sociais, listas de transmissão. Não esqueça de você deixar o seu like e o seu comentário. Amanhã vamos entrar em 2 Crônicas. Eu espero você. Deus te abençoe.